Oba, canal Dicionário Filosofia. Vamos pensar um pouco a respeito da fé? Então, a fé é o sentimento consequente de uma história bem contada. O que significa isso? Ora, muitas vezes alguém nos conta algumas histórias e essas histórias têm algumas lacunas, alguns fatores incoerentes, algumas coisas que não se encaixam e logo você diz: essa história não está bem contada. Conclusão, você não acredita na veracidade dessa história. Isso em literatura chama-se verossimilhança. A maior qualidade de um escritor está em sua verossimilhança. Quando uma história, mesmo inventada, mesmo fictícia, ela tem a lógica da realidade, ela tem a mecânica da natureza, as coisas se encaixam, são bastante congruentes, coerentes, coincidentes. E isso dá qualidade ao escritor, porque nos serve de referência para as nossas vidas, para os nossos pensamentos. E quando se trata de uma história que você não pode verificar factualmente, quando falamos de um futuro, quando dizemos, certamente daqui a 100 anos, ou 200 anos, ou 400 anos, o mundo será assim e assado. Alguém para te contar uma profecia dessa, uma ideia dessa, tem que ter uma história muito bem contada do começo ao fim, desde o princípio do mundo, para que no fim do mundo eu acredite na veracidade desses fatos, na possibilidade de que eles venham realmente a acontecer. Então, está claro que isso chama-se verossimilhança, quando uma história tem a mesma lógica da realidade. Assim também funcionam os júris. Quando um advogado ele vai defender o seu cliente e ele conta uma boa história para os jurados, o júri acaba inocentando o réu. Quando acontece o contrário, não o advogado, mas o promotor público conta uma história muito bem contada contra o réu, ele acaba sendo condenado. A diferença qual é? Se existe verdade ou não? Não, a verdade no júri tem muito pouca importância. O que tem importância são os argumentos ou do advogado ou do promotor público que vão contar uma boa história e o júri vai resolver qual história foi mais bem contada para inocentar ou condenar o réu. Percebe a importância de uma boa narrativa? Percebe a importância de se contar bem uma história? Então, a fé é o sentimento consequente de uma história bem contada. Claro que é um sentimento. Se alguém me conta uma história bem contada, eu percebo que ela tem uma lógica, que ela tem uma razão de ser, ela pode até me emocionar. Ela pode até me levar às lágrimas, porque eu acredito na sequência de fatos, no encadeamento dos fatos, e eles me parecem bastante lógicos, bastante reais, e podem até me levar ao amor, ou ao ódio, às lágrimas ou à irritação, porque eu posso acreditar bastante naquela história. A narrativa, contar bem uma história, é uma característica, é uma qualidade, é uma habilidade do ser humano anterior à qualidade dissertativa. A narrativa conta com fatos, a dissertação conta com ideias. Nós antes desenvolvemos as narrativas, depois desenvolvemos as ideias. Não é à toa que Homero está bem antes dos primeiros e grandes filósofos gregos. Por quê? Porque Homero era um cara narrativo. Ele nos contou histórias em seus poemas. A poesia épica era a forma como os antigos narravam suas aventuras. Depois de muito contar histórias, vêm os caras com as suas concepções dessas histórias, com as suas ideias. Aí aparecem os pré-socráticos, depois o trio maravilhoso Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas veja então que primeiro nós somos narrativos e depois dissertativos. A fé não tem a ver com a dissertação. A fé não tem a ver com as ideias. A fé tem a ver com os fatos, com a narrativa, com os acontecimentos. Por isso, quando nós contamos bem uma história,
e ela nos dá um sentimento de veracidade ou não veracidade, um sentimento que pode nos emocionar ao extremo, e isso tem a ver com fé. Não todos os fatos, porque a fé não conta com os acontecimentos do presente ou do passado. A fé conta com os acontecimentos do futuro. E é se você acredita ou não naquilo que pode vir a acontecer, baseado naquilo que já aconteceu. Então, para que alguém nos convença de algo metafísico, algo que está além do mundo físico, tem que ser uma história muito bem contada. Daí porque a igreja sempre teve um poder muito grande, porque tem uma história muito bem contada do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Está na Bíblia Sagrada, no mundo cristão. E outros deuses e outros mundos e outras religiões também têm seus deuses e suas histórias bem contadas. Tão bem contadas que têm um grande número de fiéis, de seguidores. Jesus, então, aqui no número 2, Jesus ensinava por parábolas. Por quê? Porque as parábolas são narrativas. E as pessoas da época não entendiam bem as ideias, mas entendiam bem os fatos. E contar os fatos pode nos levar ao sentimento. As ideias não. As ideias não podiam levar aquelas pessoas aos sentimentos. Mas as narrativas, sim. Você não vai se emocionar com aquilo que você não está entendendo. Mas então, se eu não entendo ideias, eu posso entender os fatos. E se eu entendo os fatos, eles podem me ganhar pelo sentimento. Por isso, as parábolas. Então, Jesus não ia falar de detalhes técnicos, científicos, não, porque isso não ia adiantar bolhufas. Ele então contava histórias, narrativas, e aí sim as pessoas o compreendiam muito bem, e daí você podia acrescentar, aumentar, dilatar o sentimento chamado fé. O que é a fé, então, necessariamente? É aquele sentimento que me diz, eu acredito nessa história. Essa história está bem contada. Essa história me convenceu. Por isso, toda vez que a pessoa vai a uma igreja, a um templo, ela vai ouvir as mesmas histórias todos os anos e ela vai sempre repetidamente ouvir aquelas histórias. Por quê? Porque ela está tentando aperfeiçoar uma narrativa, seja lá qual for o seu Deus, está tentando aperfeiçoar uma narrativa. Por quê? Quanto mais aperfeiçoada a narrativa, maior será a sua fé. Quanto mais bem contada uma história, mais eu acredito nela. E se eu dependo da fé, de um sentimento para me mover, quanto maior a minha fé, maior será o poder desse sentimento sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Por isso, eu vou aperfeiçoar a minha história a respeito de Deus, e seja lá qual Deus for, de qualquer religião, eu vou aperfeiçoar a minha história a respeito de Deus, e quanto mais bem aperfeiçoada a história, mais aprimorada está a minha fé. Por isso que nas igrejas você tem aquele trecho, ou seja do culto, ou da celebração, ou da missa, em que você faz a profissão de fé, o exercício da fé, em que você vai ouvir a palavra de Deus e concatenar cada vez mais os fatores destas palavras. Ok? A humanidade, na sua antiguidade, ela sempre lidou com narrativas. Depois dos grandes filósofos é que nós começamos a tratar com ideias. Mas antes eram só narrativas. Antes dos filósofos, portanto, nós tivemos lá os grandes pensadores da mitologia clássica. E quando eu digo mitologia clássica, estou me referindo à mitologia greco-latina, ou à mitologia da Grécia e depois à mitologia romana. As duas, a grega e a romana, elas compõem a mitologia clássica. E a mitologia clássica, acompanhe comigo ali no número 3 da louça, a mitologia clássica é uma história bem contada a respeito do nosso passado na antiguidade. Nós começamos a contar uma história para dar um sentido às nossas vidas, à nossa origem,
alguma coisa que fundamentasse a nossa existência para que nós nos sentíssemos um pouco mais seguros neste planeta. E é sempre uma história que vai se aperfeiçoando. Então, lá na mitologia clássica, por exemplo, eles contavam que o mundo foi criado por deuses, e não por Deus, mas por deuses. Então, lá não é monoteísmo, lá é muitos, politeísmo. E nesse politeísmo, o primeiro deus que apareceu para os gregos é o caos. Ou seja, o mundo era uma desordem só. Era o caos, não havia nada em ordem. Mas aí aparece um segundo Deus que é Gaia. E Gaia nos deu um chão. Que bom que você tem um chão para pisar. E você pisa firme, você pisa forte, se sente seguro. Yeah. Aí depois apareceram os tártaros, que são os glotões, as crateras, as depressões de Gaia. E mais tarde, muito importante e fundamental, apareceu Eros, que é a energia vital, o motor que nos move, o motor que nos dá capacidade de locomoção, de movimentação. E no quinto grego que apareceu na filosofia, na mitologia grega, é Urano. E este Urano seria a antítese de Gaia. Gaia, a fêmea, Urano, o macho. E eles copularam, mas eles copulavam ininterruptamente. Eles copulavam, eles transavam continuamente. Urano não saía nunca de cima de Gaia. E assim, Gaia fértil teve seus filhos, e esses filhos nasciam dentro de Gaia. Eles não podiam sair porque Urano estava sobre Gaia. E como ele estava sobre, não havia espaço entre Urano e Gaia, os filhos ficavam dentro de Gaia. Os primeiros filhos da Terra são os titãs, 6 homens e 6 mulheres. Um desses titãs é Cronos, que é o cara do tempo, é o deus do tempo, filho de Gaia com Urano. E esse Cronos ficou muito irritado de não poder sair para o mundo. O tempo queria existir, o tempo queria andar, ele queria que as coisas fossem contadas cronologicamente, mas ele não podia sair de dentro de Gaia. Sabe o que ele fez? Sabe o que Cronos aprontou? Ele amputou o pênis de Urano. Urano sentiu uma dor imensa, imensurável. E quando ele sentiu essa dor, ele saiu abruptamente, violentamente de cima de Gaia. E criou-se um espaço, então, entre o céu e a terra. Criou-se um espaço, então, entre Urano e Gaia. E os titãs puderam sair de dentro da mãe. E aí começou-se a contagem do tempo. E aí nós pudemos ter uma vida de mortais sobre a Terra. Essa história convenceu as pessoas daquela época. E também porque eles não tinham outra. E também porque foram eles que inventaram, foram eles que criaram essa história. Porque eles foram deduzindo, foram concluindo, foram deferindo sobre essa história e achando que, tá bem assim, agora modifica aqui um pouquinho, agora modifica bem ali. Então, como eles foram criando essa história, não havia como não acreditar nela. E isso vai de geração em geração, e como a história fica cada vez mais bem contada, também a fé, a crença nessa história também é cada vez maior. Mas depois existe o Império Romano substituindo o Império Grego e trazendo para ele um tanto bastante grande da cultura grega, o que nós chamamos de helenização de Roma. Então, houve uma influência muito forte da cultura grega sobre o Império Romano. Também porque o Império Romano era muito mais territorial do que intelectual. Então, o que havia de intelectual na Grécia Antiga foi herdado por Roma e assim a história continua, ok? Aí depois de Roma, que vem o Império da Igreja Católica, aí nós vemos com a mitologia cristã. E quando eu digo mitologia, é um conjunto de mitos. Então, a mitologia cristã é aquela que conta com Adão e Eva e etc.
A mitologia cristã é uma história também muito bem contada a respeito do nosso futuro. Veja bem a antítese. A mitologia clássica não trata de futuro, trata de passado, de onde nós viemos. A mitologia cristã, ela trata de um passado, mas com o objetivo de ver o futuro. O que interessa para a mitologia clássica é o Olimpo, o nosso passado. O que interessa para a mitologia cristã é o céu, é Deus, é o paraíso, para onde nós vamos. Então, se uma cuida do passado, a outra cuida do futuro. E as duas dependem de uma história mais bem contada. Então, a mitologia cristã também trouxe essa história desde o começo até o fim, do Gênesis, como está na Bíblia, ao Apocalipse, como está no fim do livro sagrado. Ok? Então, estamos entendendo a importância da narrativa na construção da fé. Não existe fé sem uma história bem contada. O que deu todo o poder da Igreja Católica no Ocidente foi ter uma história bem contada do começo ao fim do mundo. E até hoje é a maior e a melhor história mais bem contada do começo ao fim. Daí porque ela tem esse grande número de fiéis, ok? No número 6, nós temos que a fé é um sentimento, a convicção é uma razão. Para dividirmos novamente e entender legal nesta aula o que é a fé, vamos separar a fé da convicção. O sentimento, ele é uma característica fundamental da fé. A razão é uma característica fundamental da convicção. A razão trabalha com ideias. O sentimento trabalha com fatos, com acontecimentos. É a mesma diferença que você faz entre narrativa e dissertação. Você, numa narrativa, você vai encadear fatos, acontecimentos. Numa dissertação, você vai encadear ideias, argumentos. E sempre lembrando que a narrativa precede a dissertativa. Os fatos precedem as ideias. Primeiro fazemos as coisas, depois pensamos as coisas que fazemos. E isto historicamente, claro. Então, primeiro o homem nem pensava e já fazia um monte de coisas, até que um dia ele começa a pensar no jeito como ele se comporta neste planeta. Mas primeiro ele faz, depois ele pensa o que ele faz. É que hoje evoluímos bastante, já podemos planejar as nossas atitudes agora. Mas na antiguidade não, nós apenas vivíamos como os animais, apenas vivem. Depois, um dia, se eles puderem, eles vão pensar a sua própria história. Então, se está claro que a narrativa precede a dissertativa, então também está claro que a fé precede a razão. Então, se a razão nos leva à convicção, a ter certeza de alguma coisa racionalmente, o sentimento nos leva a ter fé. Então nós temos um sentimento e ele fala assim, eu acredito nisto. Por quê? Porque eu tenho um sentimento bastante harmonioso que me diz isto tem tudo para ser verdade. E eu acredito nisto. A convicção não é uma crença, a convicção é uma certeza. Então vamos diferenciar direitinho. Se você está num lugar bastante vazio, está você com o objeto na mão e o chão, nada mais. Aí você pergunta para alguém, eu vou soltar este objeto da minha mão. Você estende a mão e diz, eu vou soltar este objeto da minha mão. Você acha ou você sabe que quando eu soltar este objeto ele vai cair ao chão? Então lembre-se bem, está só você num salão imenso, está só você, um objeto em sua mão e o chão. Você estende a mão com esse objeto e você diz para alguém, eu vou soltar esse objeto. Você não diz que vai atirar o objeto, você vai soltar o objeto.
É um objeto inanimado, é algo, uma coisa. Esse objeto inanimado, ele vai cair ao chão. Você acredita nisto ou você sabe disto? Essa é a grande diferença. Nesse caso, você sabe que se você soltar o objeto, ele vai cair ao chão. Então você não precisa acreditar, porque você já sabe. O que é que você acredita naquilo que você ainda não sabe? Então, como não sabemos o futuro, temos que ter fé. Mas essa fé é baseada no passado e nesse passado nós podemos saber. Por isso que existe religião, para que as pessoas procurem saber cada vez mais desse passado, para acreditar cada vez mais nesse futuro que eles pregam. Ok? Diferenciou então a fé da convicção? A convicção provém de uma dissertativa. A fé nasce de uma narrativa. Portanto, no número 7, não temos controle da nossa fé, mas podemos ter controle da história que produz a nossa fé. Não é legal pensar isso, saber essa característica maravilhosa da fé? Você não tem controle da sua fé, mas você tem controle da história que produz esse sentimento. Então, se eu me proponho a acompanhar uma história e aperfeiçoar cada vez mais essa história, eu estou me propondo a aumentar a minha fé. Se eu desisto dessa história, se eu não me preocupo mais em aperfeiçoar essa história e saber cada vez mais detalhes dessa história, se eu não me preocupo em cada vez mais compreender os caminhos, a trajetória, o percurso dos fatos que montam essa história, eu vou ter cada vez menos fé, porque essa história vai estar cada vez menos bem contada. Porque se ela já não está bem contada, porque eu não estou aperfeiçoando, e depois eu ainda vou esquecer muito dessa história porque eu não estou aperfeiçoando, isso quer dizer que a minha fé vai ser cada vez menor. Não porque eu tenho controle dela, mas eu tenho controle do que eu faço com os acontecimentos que podem me dar esse sentimento ou não. Tudo depende de uma história bem contada. Está claro? Então, como eu disse lá no primeiro item, a fé é o sentimento consequente de uma história bem contada. Ok? Foi muito bom conversar com vocês a respeito da fé. Um grande abraço, até a próxima reflexão. Oba!